vamos juntas falar sobre a participação das mulheres em cargos de liderança. Nós somos minoria nos cargos mais altos, tanto no setor público como no privado. De acordo com o IBGE, apesar das mulheres representarem mais da metade da força de trabalho no país, menos de 40% estão em cargos de gerência. Na política, a situação ainda é pior. Para se ter uma ideia, dos 513 deputados federais, apenas 77 são mulheres. E aqui no estado temos condições mínimas de influenciar as leis e as políticas públicas. Dos 30 deputados, apenas 3 são mulheres. Mas, apesar dos números ainda ruins, estamos avançando. Daqui a pouco você vai conhecer a história da Major Naíma, que comanda a Força Nacional aqui no Espírito Santo, um cargo normalmente exercido por homens. Mas antes eu quero saber, meninas, na família de vocês, tem mulheres assim, em cargos altos? Então, amiga, sim, a família da minha mãe é uma família predominantemente feminina. Infelizmente todas já faleceram, mas assim, eram mulheres fortes, mulheres que desde muito cedo trabalharam. Por uma época, tipo 50 anos atrás, era muito incomum. E elas conquistaram alguns espaços que naquele momento não era. Eu achava isso muito bonito. Então eu via isso, achava muito bonito. Mas quando a gente estava discutindo sobre esse tema, realmente elas ocupavam alguns espaços não muito comuns para a época, mas nunca foram a diretora da grande empresa. Parece que tem um limite Trabalhavam ali, na né? grande empresa, mas não eram a diretora. Ocuparam cargos de gerência, chegaram a ser sócias de um ou outro empreendimento menor, mas assim, parece que existe um teto, né? Que não conseguia... Uma barreira difícil de ser rompida. Não conseguia passar. Na nossa profissão, a gente vê, né, amiga, assim, somos muitas mulheres no jornalismo, mas quando tem um cargo de chefia... São muitas editoras, que é um cargo, né, de liderança, mas o cargo acima a gente ainda só vê homem, é ocupado, né, pelo homem. Não, lógico, temos algumas, né, exceções. Algumas São as exceções, claro. Não é a maioria. Mas eu acho assim que o espaço que a mulher ocupa no poder ainda é muito pequeno. No poder, que eu digo assim, não é poder de... os espaços de poder ainda é muito pequeno. E no poder também, né, Neuza? Porque os dados da própria política são alarmantes. A participação da mulher, ela é muito pequena, perto do que ela significa e representa. Isso é muito grave, porque assim... nós somos mais da metade da população. Exatamente. Né? Somos mais de 50% da população mundial influenciamos pouquíssimo nas decisões. Porque as decisões são tomadas pelos homens. Pelos homens. Pois é, eu vou vendo duas questões aí, né? Tem toda a questão da maternidade que tá, a gente pode falar mais até sobre isso, mas existe também uma questão de uma dependência emocional também. Às vezes, determinadas mulheres, elas não querem, elas deixam... Elas acham, às vezes, que não são capazes, né? Eu acho que tem isso também. De crenças da mulher ter que né? se trabalhar, acreditar nela mesma, que ela tem poder, que ela pode estar onde ela quiser. Porque existe uma limitação natural com a história da maternidade. A mulher, ela se afasta, ela vai cuidar do filho. Lá na nossa casa, né, na minha família, a gente é uma família de mulheres muito fortes. E a minha mãe foi diretora de escola, né? Ela é da área da educação. Minha mãe foi diretora muitos anos, professora, diretora, depois secretária da cidade, né? Secretária de educação do município, mulheres muito fortes, mas realmente assim, um CEO. Eu também, na minha família também foi assim. Mulheres que sempre trabalharam, sempre tiveram uma participação muito grande, mas cargos elevados, não. A minha geração, nós temos cargos de diretoria, de gerência, né, de gestão, mas nada acima disso também. E muito interessante. Eu fui executiva, vocês sabem disso, antes de ir para o segmento como hairstylist. E como executiva, o tempo inteiro eu tinha que provar a minha capacitação pela minha força de trabalho, por aquilo que eu sabia desenvolver. Você tem que trabalhar mais, você tem que... Exatamente. Tudo é mais, né? E outra coisa, Tudo Neuza, é mais. se você tem o mínimo
de apresentação física. Não precisa ser bonita, não. Já acha que é por isso que Já você tá acha ali. que você é a marmita. Você é a marmita, você não tem capacidade, competência. Gente, mas a gente ouve isso, então, né? E eu ouvi coisas absurdas. Eu passei por assédio a vida inteira. Aí você fala assim, Jana, até agora, depois de velha... E às vezes era até engolindo chato. seco, porque, né? Em algumas vezes, quando você está muito tempo num determinado mercado, você já começa a dar umas respostinhas. Mas durante muito tempo, eu me fazia de burra. Aproveitava que pintava o cabelo, muito oxidante. Então, eu me fazia de burra, de desentendida, porque eu precisava daquilo dali para trabalhar. Bom, nós estamos falando das dificuldades, mas nós temos hoje aqui um exemplo, né? Daquela mulher que chegou, assim, lá. Chegou vocês vão chegando. É. Mas esse é assunto para o próximo bloco. A gente já volta. Espera só um minutinho. Estamos de volta falando sobre a participação das mulheres em cargos de liderança. Ainda há um grande caminho a percorrer quando se fala em igualdade de gênero. Mas o fato é que temos mulheres guerreiras que estão abrindo caminho e mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. Eu tenho a honra de chamar aqui a mulher que comanda a Força Nacional no Espírito Santo. Vem pra cá, Major Naíma. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Coisa boa te receber aqui, né, gente? Boa Olha e um isso, privilégio, né, amiga? Tirando ela, você sabe, né? Pois é. Não é qualquer função, não. O prazer é meu, gente. Major, já estava tentando essa entrevista há um bom tempo, Já estávamos, né? Do ano passado. Estávamos, é Estamos no verdade. início do ano, mas foi o ano passado. Porque, assim, é uma curiosidade muito grande para conhecer a sua história. Como é que você chegou onde chegou? Aliás, vamos começar lá de trás, assim? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Então, nunca me imaginei usando uma farda. Eu me imaginava usando um jaleco salvando vidas. Mas aí, na minha adolescência, eu acabei engravidando e aí tinha que sustentar uma filha. Não estava conseguindo um emprego decente para haver esse sustento. E, à época, no meu estado, abriu o concurso para soldado, para sargento e para oficial. O perrengue estava tão grande, não sei se vocês entendem de perrengue, mas a dificuldade... Entendemos. Ela é catarinense, tá, gente? Estava tão grande que eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição. E aí eu, como doadora de sangue contumaz, consegui me eximir das taxas de inscrição para os concursos. Passei nos 3 concursos à época, né? No de soldado, no sargento e de oficial. E aí escolhi a carreira no oficialato. Passei 4 anos na academia da Polícia Militar de Santa Catarina. Escolhi trabalhar na cidade mais populosa e mais criminosa do meu estado, que é Joinville. Passei 3 anos e meio lá. Depois fui parar em Jaraguá do Sul, que é a cidade referência no Brasil com relação à segurança. Aprendi muito lá. E depois fui parar no maior batalhão do nosso estado, que é o 4º batalhão, que fica na capital. E aí, depois disso, de trabalhar 3 anos e meio lá, fui trabalhar um pouco na área de ensino. Durante esse meu período, eu fui muito... eu sempre fui muito adentrando ao mundo masculino. Uhum. Então, no meu estado, eu fui a primeira oficial a ser... a primeira e a única ainda mulher a ser instrutora de tiro. A única oficial a ser instrutora de educação física militar. Pra frente ela, Nossa, né, amiga? ela é bem pra frente. E aí, na minha Que formação de Direito, eu me apaixonei pela área de administração de conflitos e mediação. Aí fazia serviço voluntário na área de administração de mediação de conflitos no núcleo de mediação da Polícia, da Justiça em Santa Catarina. E nesse interim veio a oportunidade de inserir nos cursos de formação do meu estado, de soldado, sargento e oficial, a matéria de administração de conflitos. E aí eu coordenava, antes de vir para a Força Nacional, essa disciplina no estado inteiro e também dava como voluntária essa disciplina para todas as cidades nos estados, no meu estado, assim, para os cursos de polícia comunitária. E aí surgiu a oportunidade de vir para a Força Nacional. Surgiu várias vezes a oportunidade, mas como mãe... Eu ia perguntar agora. Como é que concilia Como é que tudo foi isso, esse né? caminho, né? Como mãe, eu não me sentia à vontade de deixar a minha filha, porque
Era só eu e ela, né? Eu fui casada, mas aí o relacionamento não deu certo e eu acabei assumindo a função de cuidar e de educar ela, né? Ou seja, você protelou, como Isso. a maioria das vezes acontece com as mulheres. A gente Exato. tem que fazer escolhas difíceis para poder dar conta desse universo que também era seu, né? Exatamente. Então, agora ela com 24 anos, formada em fonoaudiologia, com consultório montado, ela me deu a liberdade de sair. A minha intenção era ir fazer o concurso para a ONU. Só que aí surgiu a oportunidade da Força Nacional e eu disse assim, olha, quem sabe é uma oportunidade antes de eu alçar voo para uma missão um pouco mais, ou aliás, uma missão internacional em vez de nacional, né? É a única mulher na Força Nacional no país? Não. Não? Não. Nós somos, eu acho que na Força Nacional a gente chega a menos de 10% das mulheres. Mas no né? comando? De comando de operações da Força Nacional, sou a única. Né? Sou a única mulher. Mas a gente tem mulheres em locais estratégicos, né, na Força Nacional, mas não comandando os programas desse Frente Brasil, nenhuma. Agora fala pra gente um pouquinho, né? Eu fico curiosa para saber como é que os homens, né, lidam com você como chefe. E você deve ter muita coisa para contar, né? Nossa, são muitas histórias, muitas histórias. Tinha que ter muitos programas, O né? que eu tenho para dizer, resumindo assim, né, é que nós, mulheres, em uma organização praticamente masculina, né? Você tem que, para você ser valorizado, você tem que fazer o dobro do que o homem faz. É que a gente discutiu no começo. Então, assim, a minha filha tem horror à polícia. Ela disse, chegou um momento que ela teve que decidir a carreira, né? E eu sempre apoiei ela no que ela desejava fazer. E aí um dia eu disse assim, por que você não entra pra polícia? Ela, que horror, de jeito nenhum. Porque se é para trabalhar feito uma escrava e não ser valorizada como você nunca. Então, realmente assim, ó, nós, há pouco tempo a gente entrou nessa caminhada. Eu entendo até, hoje eu compreendo a visão que os homens têm da gente, né? E eu vou ser bem franca, porque tem mulheres que se aproveitam dessa questão de serem mulheres para ocupar lugares sem, no entanto, lutar por eles ou se esforçar por estar neles, né? Então a gente tem uma certa uma pecha com relação a principalmente essas instituições que são praticamente masculinas, né? Principalmente, né? Que é isso que eu ia perguntar. A gente vê muito a mulher na Força Armada, independente de ser uma policial ou até mesmo nas Forças Armadas, em cargos administrativos, em cargos de saúde, né? Então, porque parece que ali é mais conveniente, né? Porque ali é menos é uma coisa menos ostensiva. E a gente sabe que a mulher tem muita capacitação para o ostensivo. Ela tem uma capacidade de enxergar estratégia, raciocínio. Né? As mulheres de Israel estão aí para poder mostrar isso. Exato. É impressionante a força que o exército feminino israelense tem. Então, assim, como em todas as áreas, a gente tem pessoas que denigrem a imagem da mulher. Sim. Mulheres que se aproveitam do fato de ser mulher para poder tirar alguns favores, né? É complicado isso. Mas como lidar com isso numa instituição extremamente masculina, uma organização que a presença feminina é muito atual, é uma coisa muito recente na história do Brasil, e você com toda essa sua capacidade intelectual, mas também tem a parte ostensiva. Sim. Né, que é onde você trabalha. Porque mesmo você sendo especializada na parte psicológica, né, na mediação de conflito, mas a sua capacitação ostensiva também ela é grande. Sim. Então, eu tenho formação, sim, na área operacional, né? Porque senão nem estaria comandando uma operação, né? Mas, muitas vezes nos é tolhido a nossa entrada nesses cursos. Porque hoje, eu não sei no estado de vocês, mas operações especiais, no meu estado não tem nenhuma mulher.
E quando se fala de curso de operações especiais, eles não querem nem saber de Nem formar oferece mulheres. Eles até abrem as vagas, mas as atividades são iguais, mesmo a gente tendo uma composição física diferente, né? Exatamente o que eu ia perguntar. O homem tem uma força física e lá no combate, lá no fronte mesmo, as mulheres que participam da corporação, elas vão? Eu vou dizer para você o seguinte, assim, ó. Essa ideia de que precisamos de ter força para enfrentar o combate é da antiguidade. Hoje a gente tem armas não letais para isso. A gente tem uma pistola de eletrochoque que eu paro um indivíduo a 15 metros de mim, sem, no entanto, matá-lo. Então, assim, ó, essa ideia é muito retrógrada. Eu não preciso ter capacidade física, eu tenho que ter mais capacidade mental do que física, porque eu tenho meios para isso, eu tenho equipamento, ferramentas, né? Antigamente sim, que eu não tinha nenhum equipamento que pudesse cessar a força e eu teria que usar meus músculos, mas hoje não. É claro que a questão, quando você vai tratar de segurança pública, o impacto visual, ele é muito, é o premente para você cessar um conflito, mas não é fundamental, não que seja necessário. Por exemplo, eu saindo de uma viatura, eu tenho 1,76 m, e aí outra mulher com 1,60 m, é óbvio que o impacto vai ser diferente, mas não quer dizer que a eficiência no trabalho seja diferente. Nós temos meios hoje para ter eficiência e eficácia no trabalho. E Isso sem... está no imaginário, né, das pessoas. Tá ótimo, mas guarda a sua pergunta. Segura Segura a pergunta pro próximo bloco aqui. A gente já volta, aguenta aí. Estamos de volta conversando com a Major Naíma, comandante da Força Nacional aqui no Espírito Santo. E a Karine estava com uma pergunta assim na... Não, então, é porque a gente estava falando sobre a força física, porque a mulher tem a fama de ser o sexo frágil, né? Isso. A gente sabe que, vamos combinar que isso está longe, Tá né? longe de ser verdade isso. E já aconteceu, porque eu fico imaginando quem está assistindo, que você é muito bonita, vou te chamar de você porque você é muito novinha. Obrigada. Você é muito bonita. Graças. E já aconteceu de você estar lá no front e um homem falar assim, não, deixa que eu resolvo? Já? Porque tá na cabeça, tá no imaginário, né? Já chegou várias vezes de eu chegar em ocorrência e, tipo, eu estou liderando, eu estou comandando. E aí quem está na ocorrência, no conflito, vem falar com o meu motorista. Essa é ótima. Imaginei E aí isso. o meu motorista olha, não, é com ela. Então, é com ela. Então, já várias vezes. E, Major, assim. eu tenho uma pergunta que eu já fiz para outras mulheres em cargos, né, mais imponentes. A questão da hierarquia. Porque você, como mulher, comandando uma tropa masculina, você já teve problemas de tipo, como que assim? Como assim? Né? O que acontece? E acontece e aconteceu desde eu iniciar nessa carreira. Quando eu chego no local e as pessoas não me conhecem, elas dizem assim, Bi, chegou o café com leite. Então, quando eu era aspirante, a gente chegou em 6, na maior cidade do estado, lá em Santa Catarina, em Joinville, para assumir o aspirantado lá, que é um período onde a gente probatório de serviço, né? Então, os oficiais e os praças, todo o efetivo chegou e disse assim, chegaram 6 oficiais e um café com leite. Olha. No final dos 6 meses de aspirantado, eu tinha a nota mais alta de avaliação entre os oficiais e eu fui convidada pelo patrulhamento tático nosso lá para ser comandante deles. Então, eu tenho que mostrar o meu trabalho. Muito mais serviço. Mas no começo tem isso. Poxa, você é mandada para uma mulher? Bom, mas ela é mulher, né? Então, eu tenho que mostrar as minhas habilidades para daí, então, eu ter esse valor. Aí, o que acontece... Mulher e bonita, né? Porque também deve ter passado por cada uma numa situação dessa, né? Alguns momentos constrangedores, mas que fazem a gente evoluir, né? Como ser humano, como pessoa, como profissional. Mas, então, é isso, assim.
Mas no militarismo tem a questão, pelo menos quando você faz a fama e deita na cama. Então, o meu comportamento ele foi se propagando. Então, hoje, lá no meu estado onde eu chego, as pessoas já sabem quem eu sou. Então, eu já sou respeitada. Já conquistou, Mas cheguei na né? Força Nacional, ninguém me conhecia. Então, ninguém Café me com conhecia. leite. Agora você ocupa um espaço, né, um cargo tipicamente masculino. E eu imagino quantos homens gostariam de estar no seu lugar, mulheres também, claro. Mas tipo assim, pô, essa mulher tá tomando um lugar que poderia ser meu. Como é que você lidou com tudo isso para chegar até lá? Acho que é o que você acabou de falar, né, com a sua competência. Cosmoética. Mas muita gente deve ter tentado puxar seu tapete aí. Eu sou uma pessoa que tem um valor, o meu maior valor é a honestidade. Então, e na sequência cosmoética. Então, o que eu faço que é melhor para todos, né? Não só o que é melhor para mim. Então, eu penso no universalismo e é assim que eu ajo. E se as pessoas agem de forma incongruente com isso, depois elas se acertam com o Aí é universo, com elas, né? É isso Você aí. falou lá no início que seu sonho era salvar vidas com um jaleco branco. Isso. Significa ser médica? É. Quer dizer, mas hoje você, de Eu certa salvo forma, salva vidas. vida, só que de farda, né? De farda. Exato. Então você se exato. sente realizada? Muito. O que me deixa com me dá mais prazer e me deixa dormir tranquilamente é saber que eu estou fazendo bem para as pessoas. Não só com quem eu trabalho diretamente, mas o foco nosso principal, que é a sociedade, né? Então eu trato todas as pessoas que necessitam do nosso apoio, a nossa assistência, né? Eu digo como assistência, né? Eu trato como se fosse da minha família. Então, como eu gostaria que aquela pessoa fosse tratada, e é assim que eu trato ela. A gente no início estava discutindo muito sobre essa coisa da mulher, né? Da gente estar buscando caminhos, crescimento. O que você poderia deixar de recado para as mulheres? Muitas que hoje acho que sonham, né, em chegar a um cargo de liderança, mas às vezes nem se acham capazes. Qual seria o seu recado dentro de toda essa sua experiência de vida? Foco no seu sonho. Então, você tem que estabelecer metas, né? Então, o meu sonho era ser médica, mas chegou um momento que eu percebi que eu não ia conseguir chegar a realizar meu sonho, porque tinham interferências. Eu tinha uma filha para criar, sustentar. Então, eu estabeleci qual que era a minha meta premente. Eu tenho que sustentar minha filha. E aí surgiu a oportunidade. E eu estava preparada para a oportunidade, porque eu fiz um concurso onde eram 300 candidatos por vaga. E eu estava preparada porque eu queria ser médica, então eu estudava muito. Então eu digo para as mulheres assim, ó, foco naquilo que você quer. Como vai chegar até lá? E assim, ó, pra gente, eu que venho de uma família humilde, é o estudo. Então, estudem. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar um cursinho. Eu também não tinha, eu estudava em casa. E hoje, com acesso à internet, você tem possibilidades inúmeras. Então, foco. E nunca... A pior coisa que a gente pode fazer na nossa vida é não acreditar em nós mesmos. Porque o pior inimigo somos nós mesmos. É isso aí. Né? Então, foco naquilo que você quer, que foco é força. Mas, Arrasou. Foco é força. Não, e olha o exemplo dela, né, Sandra? Você vê que ela falou de princípios tão fortes, né? Como a honestidade, como o coletivo, senso, né, coletivo, uma pessoa que pensa no próximo, é uma pessoa que está integrada ao outro, quer dizer, ela não faz com o outro o que ela não gostaria que fizessem com ela. Eu acredito que para a mulher sobreviver e chegar a esse cargo, né, essa posição de liderança, é não perder seus princípios, é não deixar o rabo na janela, né? É isso aí. Porque quando você não tem rabo preso, não tem ninguém que te faça sair ou te impedir de chegar. Porque em algum momento, isso que a gente faz, ele é reconhecido. Vai acontecer. Né? E aqui, nossa diretora é mulher, tá, Gente, Major? a nossa diretora, não podemos Larissa. encerrar o programa para mandar um beijo aí para nossa diretora que comanda essa força aqui, ó. Major, muito obrigada. Ando muito feliz, né, de a gente poder ter batido esse papo com você. Obrigada é uma inspiração, esse né? tempo importante, Poder né? deixar Que a a gente Força sabe Nacional que para se unir aqui para a gente. Obrigada mesmo. Eu que sou muito grata, sucesso. meninas, eu que sou grata pela oportunidade de poder
incentivar outras mulheres a realizar seus sonhos, né? É isso aí. E eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui é de excelência. Parabéns para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Ó, gente, vamos encerrar que o tempo já acabou. Um beijo, a gente se vê agora na live, tá? Tchau, vamos juntas. Tchau. Tchau.